os estaduais foram espremidos, né? Assim, as datas dos estaduais, porque nós vamos ter Campeonato mundial no meio do ano, né? Vamos ter uma data FIFA agora no final de março. Então, houve um achatamento das datas dos estaduais. Aqui em Minas Gerais, já há 3 anos, nós trabalhamos com 12 datas, né? Se a gente trabalhasse com 16, eu digo que não teria data para ter jogo, né? Nós conseguimos, e os clubes no Conselho Técnico tiveram muita consciência disso e decidiram por termos as 12 datas. E na hora que nós definimos as datas base, né, as datas base da competição, isso tudo é definido no arbitral, no Conselho Técnico, no momento que os clubes se reúnem para definir as regras da competição. Eu acho legal você contar quando que aconteceu o Conselho Técnico. Aconteceu no final de novembro. Isso. O dia certo eu não sei, mas foi no final de novembro em que se decidiram as datas base da competição. Tá? A data base significa, é uma data, por exemplo, se eu coloco sábado, pode ser domingo. Se coloca quarta, pode ser terça, ou pode ser quinta, ou pode ser quarta. A data base é só para que a gente fixe o período em que cada partida vai acontecer. E aí... Foi no dia 26 de novembro. 26 de novembro, é isso. Então, naquela ocasião, então, quando os clubes se reuniram com a federação, nós decidimos quais seriam as datas do campeonato. Beleza. Depois disso, e aí como que nós conseguimos resolver isso, gente? Foi uma dificuldade enorme, porque a gente tinha o problema dos clubes jogando nos Estados Unidos, Cruzeiro e Atlético. Tínhamos o problema do Carnaval, que é de 1 a 5 de março. Tínhamos o problema da data FIFA, que começa 17 de março e termina em 25 de março. E o início do Campeonato Brasileiro no final de março. Então a gente teve uma enorme dificuldade. A gente falou, bom, a CBF tinha dado aos estaduais a possibilidade de iniciar dia 12 de janeiro. Seria algo tenebroso para o nosso futebol. Nós conseguimos iniciar a competição dia 18 de janeiro e terminar em 15 de março, sem pegar a data FIFA, sem pegar carnaval. Mas há um custo. Qual que é o custo? Sem muita possibilidade de ajuste de datas. Então as datas ficaram quarta, sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, até o final da primeira fase. Depois da primeira fase, aí as 2 semifinais, sábado, sábado, finais, sábado e sábado. E com isso a gente preencheu todas as datas da competição. Beleza. Quando a gente faz o arbitral, os clubes eles explicam, eles dizem no próprio arbitral a data que eles têm de preferência de jogo. Fala assim, eu prefiro jogar quando for domingo, eu prefiro jogar às 10 horas da manhã. O outro fala, quando for final de semana, eu prefiro jogar sábado às 4 da tarde. O outro fala, quando for quarta, eu quero jogar às 8 da noite. E assim por diante. Então a gente tenta, na maior medida do possível, atender a essas demandas. E assim nós construímos a nossa tabela base. Tá? Então a tabela base foi construída a partir daí. Depois que nós construímos a tabela base, é muito importante esclarecer isso, eu não faço a tabela base na mão, tá? Teve um tempo que nós fazíamos a tabela base na mão, até o ano passado a gente fazia a tabela base na mão, a gente estava até brincando aqui que uma vez, primeira vez que eu fui fazer uma tabela base, aí o Léo Barbosa, que era o diretor de competições antes de mim, falou, Gabriel, fazer tabela é difícil demais. Aí eu falei, eu tenho uma ideia genial, eu vou fazer com o ChatGPT. Coloquei no ChatGPT, deu tudo errado, falei, não, esquece, isso vou ter que fazer na mão mesmo. Minha esposa até me ajudou várias vezes a fazer essas tabelas na mão, então, mas aí a tecnologia vem muito para nos ajudar e esse ano o presidente Adriano Aro, que é muito antenado nessas novidades, contratou uma empresa especializada em elaboração de tabelas no mundo inteiro. Elabora tabela da NFL, tabela da NBA, tabela da Europa, tabela do mundo inteiro, no Brasil inclusive, e contratou uma empresa especializadíssima em elaboração de tabelas, que a gente equaliza datas, equaliza quilometragem que vai ser percorrida, equaliza estádio para não ter conflito de estádio. Conflito de data é uma coisa incrível e a gente conseguiu montar uma tabela que atendeu muito bem a todos os clubes. Só que veio um fato posterior, que foi a assinatura do contrato de direitos de transmissão com a TV Globo. Então houve a assinatura desse contrato e nesse contrato tem uma previsão, uma cláusula que é a seguinte: quando a detentora dos direitos de transmissão assina esse contrato e paga por esses direitos, ela tem um direito que é de escolher algumas partidas que ela quer transmitir. Então, por exemplo, ela pode escolher transmitir na TV fechada, transmitir no TV a cabo e transmitir na TV aberta. Ela escolhe as partidas que ela vai preencher a grade dela. E depois que a nossa tabela já estava publicada, nós então tivemos a assinatura desse contrato e a partir daí foram solicitados ajustes
para encaixar alguns daqueles jogos que já estavam pré-estabelecidos nessa grade. E aí é muito importante que esse assunto está muito em voga, isso tem sido muito falado, eu vou abordar expressamente aqui o caso do Cruzeiro, que foi a pedido da detentora dos direitos de transmissão que o jogo saiu de domingo às 8 para sábado às 4h30. 16h30. Coincidentemente, tem um torneio amistoso nos Estados Unidos que vai ter o jogo Cruzeiro e Atlético às 17 horas nos Estados Unidos. No sábado. No sábado, meia no mesmo hora dia. Depois que começa o jogo No daqui. mesmo dia, exatamente. Bom, logo que nós, depois de muitos ajustes, nós soltamos a tabela e logo que saiu, nós conversamos muito, inclusive imediatamente já tratamos com o Alexandre Matos, ele já nos ligou para falar sobre esse problema. Imediatamente, isso foi ontem, tá, gente? Isso foi ontem de noite. Ontem, 9 horas da noite, que foi o momento que saiu mais ou menos esses ajustes da tabela. E hoje nós ficamos o dia inteiro, então, em contato com a TV Globo, com a detentora dos direitos de transmissão, para explicar para eles, de fato, que, olha, não é bom que nós tenhamos um jogo do Cruzeiro no sábado às 16h30, no mesmo horário de um clássico, né? Porque, poxa, não faz sentido, né? E a TV Globo ela entende isso. Ela também não quer competir com um clássico. É ruim para ela, é ruim para a federação, é ruim para todos. E nós vimos hoje o dia inteiro trabalhando para tentar encontrar soluções. Muito bem. Conversamos muito com a Rede Globo. E aí, nós achamos um caminho alternativo. Porque ter o jogo que coincida com o clássico lá era uma hipótese muito ruim, mas nós encontramos uma alternativa. Qual que é? Em vez de o jogo ser transmitido no sábado às 18h30, às 16h30, o outro horário que a TV tem de grade para TV aberta, né? TV Globo, expressamente falando, é no domingo às 11 horas. Ela não tem outro horário de TV aberta no domingo. Então, antigamente tinha muito jogo domingo às 4, hoje não tem mais. Então, o jogo, sem TV aberta, tinha que ser às 11 horas. Então, ou a gente colocava o jogo do Cruzeiro às 11 horas, ou fazer uma outra coisa que era possível também, que nós tentamos, colocar o jogo do Atlético, que seria contra o Aimorés em Ubá, nesse mesmo horário. O problema é que o estádio de Ubá não comporta a transmissão na TV aberta. O estádio de Ubá comporta a transmissão no Premiere, na TV fechada, enfim. E no pay-per-view, mas não comporta na TV aberta, porque a estrutura para a TV aberta é muito complexa. O Guilherme sabe disso, já trabalhou lá e sabe como que funciona. Então, por isso, a Globo, como ela tem o direito de fazer a transmissão de algum jogo dela na TV aberta, ela não teve... Ela entendeu que, olha, o contrato é esse e o jogo que eu vou poder transmitir é só esse, que é o jogo do Cruzeiro. Então, a gente ainda está tentando alternativas, eu vou dizer isso com muita clareza, que a gente ainda não interrompeu as conversas com a detentora dos direitos de transmissão, que tem sido super flexíveis, tem tentado nos ajudar, são grandes parceiros da federação, e nós também queremos muito ajudar o Cruzeiro, que é nosso filiado, assim como com qualquer clube, a gente tem feito todos os esforços para tentar achar uma alternativa. Nós vamos continuar tentando, mas é claro que, e eu quero deixar isso muito claro aqui, existe um contrato e nós não temos alternativa senão cumprir os contratos que nós firmamos, nós e os clubes. E se o final tiver que ser cumprir um contrato, não há o que ser feito. Muito embora, eu repito, a gente tem feito todos os esforços para atender ao pedido que é justíssimo do Cruzeiro. Justíssimo. Até porque o Cruzeiro quer jogar mais tarde, porque quer colocar mais jogadores em campo. Nós entendemos perfeitamente. Só que, até agora, nós ainda não encontramos a solução, mas a gente continua trabalhando por isso.